Volks na sua vida. Volkswagen, vale porque é na Pampeiro. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Barquete Eventos, uma referência da melhor domingueira da região central, sempre no Clube Santa Mariense. LC Pré-Moldados, para construir com economia e valorizar o seu investimento imobiliário. Fabricação e montagens de estruturas pré-moldadas de concreto armado. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Prazo de até 10 vezes para pagar. Trevo do Aeroporto, da Uglione, IBR 392, Passo das Tropas. De La Páscoa Engenharia e Construção, há 28 anos transformando a cidade e a região. Conteg Corretora de Seguros e Consórcios. Adquira uma carta de crédito contemplada e já faça a compra do bem à vista. É na Conteg. Distribuidora Santa Lúcia, patrocinador oficial do Inter SM, a energia de quem sabe onde quer chegar. E Membuí, em casa, nas gerais ou nas sociais, é sempre mais. Valorize o comércio local, compre aqui, fortaleça a nossa cidade. Imembuí Serviços, oferecimento. Ferragem Aisbaer, na Walter Jobim, próximo ao Trevo. Agora temos material para instalação de ar-condicionado, cimento cola, reboco e concreto saco 20 quilos. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 12, das 13h30 às 20. Sábados, das 9 às 19, domingos, das 9 às 17. Ferragem Aisbaer, teleentrega 3026-2547 ou 99211-1849. Clínica Veterinária e Mini Hospital Santo Antônio, atendimento completo para seu animalzinho. E na linha PET tem de tudo, rações, roupas, casinha, medicamentos e mais. Clínica Veterinária Santo Antônio, plantão 24 horas, fone 999570420. 999570420. Tec Garage, suporte técnico automotivo. Atenção, você que tem carro automático, fique atento à troca de óleo preventiva da caixa de câmbio. Possuímos um equipamento eletrônico para fazer um serviço preciso e eficaz. Tire suas dúvidas com o Douglas pelo 3347-6318 ou visite-nos na Duque 2603. Tec Garage. E Membuí é evolução. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 35 minutos, hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana com muito empreendedorismo, muita informação, muito conteúdo para você e você vem com a gente porque nós já estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho, Lisete Fröhlich, Empreender com Sucesso, e lembrando também que você pode nos acompanhar pela página da Rádio Membuí e membuí.com.br, também pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios e também simultaneamente no YouTube do Empreender com Sucesso Oficial. E lembrando que amanhã no TikTok, no Quai e também no Instagram. Então não tem desculpa, porque você pode nos acompanhar por onde você quiser. E além disso, né, a gente está na fase do futebol, todo mundo com o radinho. Você também pode acompanhar pelo seu radinho. Pega aí o seu radinho, faça seu chimarrão, vem com a gente, manda o seu recado, participe.
participa, compartilha, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que é de muita relevância. Então, vem com a gente, porque só estamos iniciando a semana. E nós estamos aqui para a Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins. Na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Construtora Jobim. Se você quer ganhar aquela Porsche Macan vermelha, tá na hora de você comprar uma das salas, né, do empreendimento da construtora Jobim, que você já está concorrendo. E o sorteio 28 de agosto. Também decora Casa e Afeto. Detalhes com afeto, carinho e toda energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Também a Universidade Franciscana está com os cursos, as inscrições para os cursos à distância, né, EAD, enfim, todos eles abertos, né? Inclusive, André Campos já está aí matriculado, já está fazendo aí um curso de marketing, e você que quiser se inscrever, basta acessar a página da Universidade Franciscana e você vai descobrir todos os cursos que tem lá para você. E daqui uns dias nós vamos ter aí os professores para falar das oportunidades que você tem na Universidade Franciscana. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, um abraço para minha querida Débora e também para o Eduardo Biac, que estão em São Paulo, lá no Ibirapuera, porque tem um baita de um evento lá da Volkswagen, e que amanhã, gente, o evento é às escuras, o pessoal não pode levar celular, nada, porque são os lançamentos para os próximos anos, então vai ser super bacana, então vai ter muita novidade aí para o final de semana com o Eduardo Biac. Agrocomercial Canabarro, quero parabenizar a minha querida Fernanda Pendeza aí, que tirou o primeiro lugar aí como empresa que vende rações. E eu sempre falo para vocês aqui, né, das promoções das rações. Um abraço para a Fernanda e eu quero parabenizá-la aí por essa conquista. Também Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi. A Purifique vai estar na feira que vai acontecer agora neste final de semana, que é a famosa feira que a gente chamava da Irmã Lourdes Dil, e que não é mais da Irmã Lourdes Dil, né? Mas ela vai estar lá, vai ter chimarrão, água para o chimarrão, vai ter água geladinha e vai ter toda a linha de purificadores. Então, você pode ir lá para você conhecer essa linha fantástica. Também a Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno e grande porte. Também Cislimpa, sistemas de limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. Get Commerce, um abraço para minha querida amiga Josele De Lázari, a maior empresa no Brasil de comunicação na área de informática. A Josele que esteve em Brasília aí num super evento, divulgando a empresa e trazendo mais conhecimentos para Santa Maria. Então, a gente fica muito feliz quando são empresas nossas daqui. Nossas raízes, todas as quintas-feiras, né? Nós temos, então, Luciana Paola Camilotti, Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, Pronto Atendimento e Centro de Diagnósticos. Também Estação Camobi Multistore está conosco e Patronato Shopping. São os nossos parceiros aí diariamente, de segunda a sexta-feira, fazendo esse trabalho bacana com a gente e incentivando o empreendedorismo aqui na região central do estado. E nós já estamos com os nossos convidados dessa noite e com certeza tenho muita certeza que todos os pais que estão nos acompanhando, e você que também, independente de ser pai ou mãe, né, nos acompanhando aqui, vai gostar muito do tema de hoje. E eu quero começar dando boa noite para minha querida amiga, né, a Luísa Yurin, ela que
ela que é a mãe do Criançando, né? Que normalmente ela dá uma explicadinha aqui para o pessoal entender o que o Criançando e o Empreender estão fazendo juntos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, Lisete, de estar mais uma semana aqui, trazendo um convidado muito especial que vai falar para nós sobre infância, sobre jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro e muitas novidades. Mas antes de tudo, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Criançando, para quem ainda não conhece. Nós temos um grupo, é um grupo de WhatsApp, criado há quase 5 anos, em outubro ele fará 5 anos, que tem o intuito de contribuir com infâncias mais saudáveis, mais plenas, e que é uma rede de apoio. Uma rede de apoio entre famílias, principalmente mães, a maioria do grupo são mães, mas é um grupo aberto a pais, avós, a professores, professoras, enfim. Quem tem interesse em contribuir com infâncias mais plenas, mais saudáveis, compartilhando ali atividades que acontecem em Santa Maria, né, e arredores. As pessoas, com a chegada da pandemia, que diminuíram as atividades, a gente abriu o grupo um pouco mais para outros temas, né, como consultas médicas, né, aula particular, um Uber de confiança, um executivo que eu possa ter confiança em mandar minha filha para o inglês. Então, são alguns exemplos de situações em que a gente compartilha conhecimento e torna a parentalidade mais leve, né, e com isso crianças mais plenas também. E como a Lisete e eu acreditamos no potencial que tem a infância, né, uma infância saudável para uma sociedade mais saudável também, mais plena e justa, estamos juntas nas segundas-feiras às 19h30, já há alguns meses, né? Verdade. Isso. Bom, Luísa, eu vou deixar que tu presente o nosso convidado, né? Porque como foste tu que, né, convidou ele, trouxe ele, né? Então eu vou deixar tu fazer essa apresentação para a gente bater esse papo, porque eu já fiquei encantada só pelo que eu vi aí fora, ele nos contando, nos mostrando aqui. Eu acho que hoje vai ser uma noite de aprendizado, não só para os pais, para as mães, mas para nós que estamos aqui também, né? Exatamente. Bom, primeiro, antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho que fazer um agradecimento especial às filhas dele, a Lívia e a Vitória, porque foi através delas que eu conheci, né? A Mona Lisa, esposa do Francis, é uma amiga também, que me chamou para ir conhecer as filhas, e eu fui. E eu, como fonoaudióloga, fui ver se eu poderia contribuir em algum aspecto. Cheguei e vi 2 crianças super saudáveis, falando bem, se comunicando, super afetivas. E a Mona Lisa me disse: Luísa, tu vai gostar do meu esposo, porque vocês têm uma coisa em comum, vocês gostam de jogos. E aí com certeza eu vou gostar, mas não imaginei que eu fosse gostar tanto e que ele fosse me ensinar tanto sobre os jogos. Então, assim, eu achei que eu ia lá contribuir com alguma questão de fono e eu voltei maravilhada da casa deles. Parecia que eu tinha feito uma viagem para um outro planeta quando eu me dou conta que tem em Santa Maria uma pessoa com tanto conhecimento e com tanta responsabilidade pelo tema, né? Ele é um pesquisador, daqui a pouco eu vou ter que ler o currículo, porque é um grande currículo. E é encantador, assim, eu vejo o quanto a gente precisa divulgar esse tipo de trabalho, essas pessoas que têm esse dom e que levam adiante um dom, né? Que tem uma contribuição gigante com a sociedade, com as crianças, com adultos. E tu também. tem toda a razão, Luísa, porque, na verdade, nós temos muitos profissionais, muita gente boa em Santa Maria. Por isso que aqui no Empreender a gente sempre pede também, você tem uma pauta, você conhece alguém, manda para a gente, porque, na verdade, o intuito não é mostrar sempre a mesma coisa, mas trazer o que tem de novo e que, às vezes, nem é tão novo, mas que a gente não conhece. Isso. E se nós não conhecemos, quantas pessoas também não conhecem, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, então, vou pedir licença para fazer uma leitura do currículo do professor e psicólogo Francis Almeida. O Francis, ele é um professor associado na Universidade Federal de Santa Maria, é graduado em Ciências Sociais e também em Psicologia aqui na nossa universidade,
Federal, tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e é doutor em Sociologia também pela URGS. Ele é professor do Departamento de Ciências Sociais. Deixa eu ver, me perdi aqui. E genealogia de categorias psiquiátrico-jurídicas como periculosidade e psicopatia. Atualmente, dedica-se a pesquisas no âmbito da sociologia digital e game studies, especialmente sobre os seguintes temas: pânico moral, lendas urbanas, lendas contemporâneas, sociologia dos boatos, rumores e fake news, imersão em jogos analógicos e digitais. Eu sei também que o Francis ele tem um canal no YouTube, né, que depois a gente vai deixar aqui. Perfeito, ótimo. E tem uma participação ativa no site Ludopédia, que é um universo à parte em termos de jogos que eu nem imaginava que existia. Acho que tem muito mais além disso, e eu gostaria que tu continuasse a apresentação e fica muito à vontade para nos ensinar um pouquinho de tudo que tu sabe, Francis. Pois bem, antes de tudo eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho já alguma experiência em rádio, embora ultimamente, em termos de pandemia, o estúdio era o próprio escritório, né? Então era uma coisa um pouco estranha. E sim, o canal a gente usou em parte para as atividades do Rede, na UFSM. Eu coloquei algumas outras coisas por lá. Tem algumas aulas da disciplina de Jogos e Ensino em Ciências Sociais, que são especialmente úteis para quem se interessa pelo tema, embora mais teóricos. E só para explicando um pouco, a minha trajetória de pesquisa enquanto mestre, doutor e pesquisador não começou com jogos. Isso é um interesse pessoal, que já há pelo menos uns, dá para dizer, 31 anos, mais ou menos, com role-playing games, sobretudo. Começou cedo, hein? Eu até isso, era uma das perguntas que eu ia te fazer ali fora, depois não deu tempo. Como é que surgiu esse interesse? Depois eu quero que tu fale pra gente. Já começo dizendo agora, o meu interesse surgiu quando eu era criança. Só que, como eu era criança e não gostava de futebol, e era desestimulado pessoalmente pelo pai, professor de educação física, a gostar de futebol, é o oposto. Ele não queria, porque não, tem que estudar, tem que gostar dessa coisa, tem que virar doutor. Um dia eu virei doutor, não do que ele queria, mas acabou dando certo. O pai era professor de educação física? E a mãe professora de artes. Tá. Então, assim... mas isso... A gente tinha contato com jogos, tem irmãos mais novos, mas surgiu um interesse mesmo a partir desse contato com hobby games, ali mais ou menos por 92, que saíram as traduções. A Grow publicou o Dungeons and Dragons no Brasil, um jogo de representação de papéis, que é um dos motivos indiretos de eu ter interesse por pânico moral, porque enquanto nós jogávamos aí, dando um salto, né, final da graduação, início dos anos 2000, houve um caso, e aí dá para entender um pouco das relações, que lendo o currículo parece que é uma coisa esquizofrênica. Não é. Ainda mais do jeito que eu li. Não, do jeito que você leu, é o que é. Mas Obrigada. Houve um caso em Ouro Preto da morte de uma moça que foi de um satanista matou um culto. E na época todo mundo, não, mas eu jogo RPG, não tem satanismo, não tem nada disso. De fato, não tinha. Então, houve uma dissertação recentemente defendida, a pessoa hoje em dia é professora na Federal do Amazonas, e tudo indica que foi um problema de orientação, assim, de investigação, algo parecido com o caso Evandro, que havia lá mais um pânico em torno de um culto satânico que nunca existiu, e um delegado que não sabia o que era o jogo, viu lá na República, aqui tem um livro chamado Vampiro, RPG, isso aqui é coisa de satanista. E aí acabou criando-se esse pânico moral que, durante um bom tempo, em várias cidades no Brasil, não em várias, mas pelo menos em 2 ou 3, houve proibição de comercialização de vários jogos específicos, entre eles jogo de representação de papéis, que é esse, que tinha classificação indicativa, até mesmo não sendo lei no Brasil à época, por conta de decisões pontuais, judiciais. E aí começou, assim, naquela época nós escrevendo, eu estudando psicopatas, temas pesados, assim, e aí escrevi no canal de um amigo nosso, que hoje é editor, o OG, para aqueles que conhecem, que é o pseudônimo Fabiano Denardim. Tem a editora Hipotética, que é uma proposta ali, que está sempre fazendo as publicações. E a gente conversou até esses tempos, porque ele criou essa proposta. Não, vamos dizer que nós que jogamos, que não é isso que está se falando por aí. E desmistificar. E a coisa do desconhecimento, sobretudo. Não se desconhecia esse tipo de jogo,
Isso, 2000. Aí, anos depois, durante o doutorado, eu descobri esses jogos modernos, ou os chamados jogos de tabuleiros modernos, e passei a jogar com mais frequência agora em 2010 para cá. E a ideia de trazer esses jogos e criar oficinas lúdicas foi algo recente, que eu tenho feito, mas ainda no âmbito da UFSM, mais visando futuros docentes, licenciados, pensando não apenas no desenvolvimento de jogos, mas especificamente em jogos didáticos, algo assim, mas usar os jogos que já existem para a finalidade didático-pedagógica. Porque senão envolve todo um conhecimento do que eu não domino, de game design. Tem colegas que trabalharam comigo no podcast, o Carpeta, que tem até mais relevância, que é o que está na Ludopédia, né? As nossas contribuições lá foram um grupo de amigos, 2 designers, o Cássio, o Matheus e o Klaus, que fizemos ali, criamos uma parceria de jogo que acabou virando uma parceria para falar sobre jogos. Sim. Que a gente parou porque ninguém está conseguindo jogar muito, mas mais recentemente, no Tornando Pai, eu passei a jogar com as crianças. Então, tem um pouco agora desse outro âmbito que eu não conhecia. Muito bom. Está muito assim frequente nas conversas entre famílias o medo de o que pode acontecer em relação a esse uso excessivo de telas. Isso tem sido tema frequente, inclusive aqui. Então, tem essas regras, assim, criança até 6 anos, o ideal seria 0 telas. Teus estudos, o que falam sobre isso, assim? Bem, o que a gente conhece da literatura, eu gosto muito daquela obra sobre cultura popular e cultura de massas do Humberto Eco, o Apocalípticos Integrados, que apresenta aqui, eu trouxe até 2 dos livros que quem está comprando no YouTube vai ver. Um é o Tudo que é Ruim é Bom para Você, o Steven Johnson, ele gosta de brincar jogando o oposto. Olha, não, a televisão não deixou ninguém burro demais. Na verdade, a televisão exige bem mais das pessoas hoje em dia. E quando falam assim, esses enlatados americanos, universo cinemático Marvel, estão discutindo assim, multiverso, realidades alternativas. Tem alguma coisa. Isso não quer dizer que vai tornar a pessoa mais ou menos inteligente, mas demanda alguma atenção ativa e algo de agência por parte da pessoa. A pessoa precisa se esforçar para assistir os filmes e entender alguma coisa, além de ver um monte de luzes piscando, Hulk esmaga ou coisa parecida. Por outro lado, o de Morguet, que é esse pesquisador, um neurologista francês, ele toma muito para si a bandeira que já antigamente era por outra via. Os norte-americanos têm a preocupação de que desde os ataques em Columbine, os jogos é que fizeram com que as crianças atacassem outras e se suicidassem depois em Columbine. Esse tipo de school shooting, que é uma das preocupações que aparece hoje em dia também entre pais, e que é um caso, é uma coisa à parte para se discutir, diz respeito à violência e segurança, mas não é nosso tópico. Mas a associação que houve naquela época, da mesma maneira que houve a associação entre RPG e satanismo nos anos 80 nos Estados Unidos, houve depois eles jogavam Doom. Sim, todo mundo sabe, né? Que pegar um joystick, pegar um fuzil é a mesma coisa. É a mesma lógica. Tu empunha, tu aponta e atira. Sim. Claro que não. Tem uma série de outros elementos ali e necessariamente uma habilidade não se transpõe para outra. Sim. Alguém jogar muito bem Mario Kart não vai tornar ele um piloto de Fórmula 1. Quando a gente fala assim, é engraçado. Quando associa para violência, parece que faz sentido. E, bem, a questão do Demorguet e dos demais neurologistas, eu diria assim, há um certo consenso sobre anos iniciais, porque ninguém sabe direito como que se dá essa percepção da bidimensionalidade, da tridimensionalidade para crianças, para bebês. E até onde tudo indica, uso excessivo, exposição excessiva até 2 anos, pode, eu não diria assim, prejudicar. Esse é o ponto. Não, também saindo... pode fazer com que o desenvolvimento seja diferente, mas a questão é muito circunstancial. Como sociólogo, tem que pensar quais são as condições sociais nas quais está aquela criança. Sim. Então, ela ficar num cercadinho, presa durante 2 horas, é preferível a ela assistir um programa infantil, se ela vai ficar restrita no seu espaço da mesma maneira. Claro que não são opções que pessoas em estratos médios vão ter, mas algumas situações extremas podem tornar isso, digamos, não é um recomendado. E não se está trabalhando com essa situação. Então, é um pouco complicado. Em crianças maiores, aí a questão é o que são as telas. Porque eu acho que uma coisa que o Demorguet faz muito, ele não qualifica a tela. E mesmo para crianças de 2 anos, assim, do tipo... Tá, mas se é para pintar com tinta
no papel, ou para pintar num tablet, dedinho um no dedinho, tablet. do tipo, qual é a grande diferença? A gente tem que qualificar qual é o tipo de atividade. E aqui eu não estou dizendo use isso, faça sua criança de 2 anos pintar no tablet. Não. Mas, especificamente quanto a desenvolvimento, o que dos 3, 4 anos até os 10, o que eu ficaria... os 2 pontos de alerta. Primeiro, não são nem os jogos, são redes sociais digitais, porque o objetivo da rede social digital é produzir fluxo. Produção de fluxo independe de conteúdo. Então, Perfeito. essa ideia de, digamos, a criança vai ser youtuber, está desenvolvendo habilidades. Sim, mas ela não precisa desenvolver habilidades pensando num sonho que é inalcançável no limite. Ah, mas meu filho, minha filha vai ser... Não, não vai. Por quê? Porque existe uma pirâmide aí. E poucos vão estar... Não vão... 5 milhões de pessoas não terão 5 milhões de seguidores. Senão a gente entra no paradoxo dos blogs no início dos anos 2000, né? Bem, quem é que está lendo se todo mundo está escrevendo sobre si? No auge dos blogs. Ninguém está lendo isso tudo. O que está acontecendo? Então, e a lógica da rede social digital é um pouco essa. É o fluxo. É fluxo, é like. Então, e acaba havendo um estímulo, um reforço ao comportamento, que é um circuito de recompensa que pode ser muito deletério. E, sobretudo, as recompensas são aleatórias. Você não sabe como o like vai ser percebido. Então, isso tem impacto numa personalidade em desenvolvimento que pode ser extremamente ansiogênico. E não é humanamente aceitável a gente exigir dos pais que acompanhem isso. Pensando em jogos, aqui a gente poderia pensar nos digitais especificamente, se é um jogo que existe uma compra, ele é fechado e ele não é multiplayer, eu diria dificilmente isso vai causar grandes danos. Se você pensar em qualquer jogo que está jogando contra uma IA, um xadrez, um damas... Contra quem? Uma inteligência artificial, ou um Pac-Man, qualquer coisa do tipo. Estou pensando em jogos muito elementares e conhecidos aqui. Tetris. Eu não me lembro das pessoas dizendo, o meu filho está viciado em Tetris, meu Deus, o mundo vai acabar. Não. É aquele das 4 pecinhas que cai. Sim. Um russo, Sim. Tá. aquele de encaixar pecinha. Agora, outra coisa é pensar Candy Crush ou outros, que aí você tem que jogar por um certo tempo e aí você tem gemas. Ele estimula compras ou estimula comportamento compulsivo. Se o jogo elogia você demais quando ele está jogando, pode desconfiar que é golpe. Incrível. Faz Porque todo quando sentido. explodem Dopamina, lá... né? É ação isso. química, né? E o problema é a recompensa, digamos, ela é aleatória, nesse caso. Não depende do esforço? No caso de um Candy Crush da vida, muitas vezes ele vai te elogiar 20 vezes por algo que tu fez e nem sabe direito o que aconteceu. Não tem mérito. Porque é rápido. Então, é reação, é rápido, é muito colorido, brilha, muita coisa brilha. E isso não é entre crianças que faz sucesso. Entre adultos faz sucesso. A minha mãe joga uma coisa parecida. Esses cassinos, né? Sim. Porque é lógica, é um modo indireto de entrada. E aqui entra um princípio de jogo que eu acho importante, que é o ALEA. O aleatório, no ALEA, na concepção do Roger Caillois, dos Jogos e os Homens, ele vai dizer, não depende de esforço o resultado do jogo. E, curiosamente, muitos dos jogos de tabuleiro, deslizando para esse assunto, que a gente vai pensar um jogo da vida, dessa versão Game of Life, jogo da vida, eu estou pensando Hasbro Estrela aqui. Tá. Ou se não, mesmo Monopoly. Você não tem grande mérito sobre o resultado que saiu no dado. Você rolou o resultado, saiu algo no dado, e era pensar num jogo familiar, porque você vê o que acontece e é um passatempo. Também não tem muita atividade por parte do jogador, muita decisão. Então, isso eu acho que é interessante um pouco para a gente pensar nessa metáfora do Johnson, de dizer, olha, esses jogos dos anos 90 para cá, uma influência europeia dos chamados jogos europeus, ou Eurogames, sobre os norte-americanos, e que se constitui um site. Tem o Ludopédia no Brasil, que é recente, mas tem o Board Game Geek, que é desde 2000, que é a data de criação daquele ali, que é o Carcassonne, que eu trouxe aqui, que é um jogo muito emblemático. A lógica simples dele é botar pecinhas uma do lado da outra, encaixar, dominó. Mas tem um elemento que para fazer pontos, você tem que usar pecinhas de pessoinhas, de madeira, porque tem essa coisa com madeira nos jogos europeus, para fazer as pontuações. E ele é competitivo. Agora, o que é interessante, e ele foi um hit nos Estados Unidos, esse é um dos poucos jogos modernos que tem torneio mundial. Olha. Na Spiel des Jahres, na feira alemã de jogos, e que é uma feira, não é casual, que é na Alemanha, porque é onde se constituiu muito disso, né? Muito desse interesse. Tem uma versão que a Devir lançou recentemente, que é da versão infantil, né? Para crianças desse jogo. A diferença é que daí você não escolhe botar pecinha. Na peça está impressa a pecinha
E eu descobri que com criança de 5 anos, pelo menos com a Lívia, funciona bem, ela gosta. Às vezes ela ganha, às vezes não, tem um pouquinho mais de aleatoriedade, menos de decisão. Mas a questão é essa. O que é aleatório ali? E sempre com esse princípio do agon. É a disputa, no caso do jogo de azar, estritamente sem habilidades, é aleatório. No caso dos demais jogos, também tem uma certa tendência a esse agon, é disputa, é competição. E o que eu acho interessante, aí pensando, já deixando para trás um pouco na poeira o tema das telas, mas que a gente pode retomar, mas pensando nesses jogos analógicos, de tabuleiro, de mesa, que talvez uma das coisas mais inovadoras é o fato de que há alguns deles que são cooperativos. Ou seja, todo mundo joga contra o jogo e não é um videogame. Embora ele tenha uma programação, ele tem um algoritmozinho, pensado aqui não como algo digital, mas um algoritmo analógico. Sim. Você está ali interagindo e é todos contra o jogo. Perfeito, eu acho que isso que tu está falando, assim, eu acho que é uma coisa que todos os pais deveriam saber, né? E até saber exatamente, assim, que tipo de jogo eu vou escolher para dar para o meu filho, né? Porque meu filho tem uma idade X e muitas vezes se fica na dúvida, porque às vezes tu vai numa loja, tem aqueles que diz ali a idade, mas tu vai olhar, tu diz assim, não, mas isso aqui não serve para o meu filho, né? Então é complicado, né? Até tu falaste alguma coisa assim, a Lívia já gosta. Tu acha que está de acordo as idades que dizem, né, nos materiais para a idade cronológica das crianças? Eu diria assim, eu tenho muita dúvida se tem playtest suficiente ou testagem de jogo suficiente para dizer da competência cognitiva das crianças, que tem variação, mas mesmo sem esse componente, por vezes vai se pensar, não, o tema, a classificação etária, até para a programação no Brasil, nós temos problemas sérios que dizem respeito a temos temas sensíveis, então é muito pânico moral, meu Deus, vai ter ali, tem violência, não tem violência, é sempre muito em torno do quê? As classificações etárias norte-americanas foram muito em decorrência das ocorrências em Columbine e de um jogo do Sega CD da época, que tinham imagens reais de pessoas filmadas e que transpuseram. E tiveram a péssima ideia de fazer um jogo que era de armadilhas numa casa. E ao invés, eles queriam, vão ser vampiros. Não, fizeram umas pessoas vestidas de saco de lixo, que não eram vampiros, eles tiravam o sangue das pessoas para vampiro. Era ainda pior. Então, assim, e aí era uma coisa série B. Hoje em dia é um clássico meio trash dos jogos, aparece em outro universo, né? É verdade. Mas o que é curioso, apareceu numa audiência no Senado e mostraram cenas fora de contexto do filme, mostrando isso que estão mostrando para as nossas crianças. Primeiro, não havia classificação indicativa, então não sabe se era para criança. A criança ia querer jogar aquilo. Segundo, o jogo não era muito bom, mas ele era inovador nesse sentido de tentar usar imagens digitalizadas de péssima qualidade. Hoje em dia fizeram a versão remasterizada, mas aí entrou essa coisa do pânico dos jogos digitais e essa preocupação, temos que ter classificação indicativa. Quanto a tema, quanto a violência. O que eu tenho dificuldade, sobretudo para jogos para crianças menores, tipo Monstro das Cores, diz que 3 anos ou mais é possível que dê certo. Eu suspeito que seja. Não testei ainda. Em breve, se a Vitória topar, a gente vai fazer os testes daqui a 1 ano e pouco. Quase 2. Mas é um jogo que tem um livro infantil, que tem essa ideia de língua espanhola. Fizeram essa versão. A Devir tem feito, essa editora. Não estou fazendo merchan para eles, que eu não ganho nada com isso. Mas eles, de fato, têm uma iniciativa já antiga de fazer jogos para isso. Tem outras editoras, a Doleta e demais, que não são editoras comerciais, esse é o ponto. Os pais não encontram esses jogos para comprar na loja de brinquedo. Não encontram. Por quê? Distribuição, sobretudo. Sim. E porque e as tiragens são pequenas, acaba não valendo a pena. A Estrela investiu um pouco em alguns deles, só que geralmente para criança, para jovens, adolescentes, para 14 anos ou mais, a classificação. Mas eu diria, aí seria necessário, e assim, tem algumas pessoas que fazem isso jogando com seus filhos, mas uma avaliação em termos de competências cognitivas necessárias para jogar o jogo, a despeito é tema. Isso não existe. No máximo playtest, e tem vários jogos que dizem às vezes 8 anos ou mais, e as pessoas jogam com crianças de 4 anos. Ou que dizem, você precisa só de 5 anos, mas aí vai jogar e não dá certo. Certo. E aí precisa de mais idade.
Então, alguns canais específicos sobre isso, Jogando Juntos no Instagram, tem um Olha pai aí, que boa faz dica. isso, que faz muito isso, testando seus filhos, mas a proposta dele é outra. Ele diz assim, ó, aqui deu certo isso, é bem opinativo. Sim. Então, e ele explica um pouco, faz alguns reviews, mas não tem ali uma qualificação das competências cognitivas do tipo, olha, o que está envolvido aqui? Que tipo de coisa acontece? Isso também os pais vão descobrir com muito jogando junto com os filhos mesmo. Sim, sim. Eu acho ótimo o nome que deu o canal, que é o Jogando Juntos, porque a ideia é essa. Outra coisa interessante é, diferente do jogo analógico, do digital, o analógico demanda pessoas. Eu até tenho alguns jogos que são solo. Tipo, é um jogo, uma caixa grande, é para uma pessoa. Olha só. É o Hostage Negotiator, um jogo de negociação de sequestro. Tipo, super leve o tema para um criançando, né? Mas e tem outros, vários. Agora, Maze Escape é um que saiu, que é um de labirintos, que você faz com uma canetinha que não risca o labirinto. Então, saiu a versão Hypnos, que é para crianças, que são labirintos um pouco mais simples. Então, existem algumas coisas que são fáceis de a criança jogar só, mas a grande questão aqui é, primeiro, você vai ter uma tradução daquela regra pelo pai, que vai ter, ou mãe, que vai ter que ler aquilo, interpretar e conseguir explicar, tornar aquilo interessante para a criança. O fato de que tem pai e uma mãe jogando junto já é muito interessante. É verdade. Então, isso já vai ser um estímulo tremendo. E que tipo de coisa você quer trabalhar ali? Pensando nessa lógica até do que perpassa os programas aqui e a lógica do empreendedorismo, existem elementos ali, muitos desses jogos, sobretudo os de vertente europeia, e aqui eu estou pensando Power Grid, deixa eu ver quais mais, tem dezenas, literalmente dezenas, que usam elementos econômicos. Tem um que é fantástico, que é de um designer português, o Vital Lacerda, que é o CO2. Qual é o objetivo do jogo? Ele pode ser cooperativo ou competitivo, mas a ideia da competição é dióxido de carbono, CO2, dá conta das demandas energéticas do planeta. Como? Produzindo energia limpa. Por quê? Simplesmente porque se passar de um certo limite, colapsa e é inviável a vida. Então, mas cada um está querendo ganhar, vou levar os seus cientistas, especializar eles para ganhar mais, sim, só que alguém tem que dar conta da demanda da Ásia, tá? Porque se a gente não fizer isso, não tem mais jogo. E aí você tem cooperação entre competidores, necessariamente, porque existe um limite. E isso é muito interessante para conseguir lidar, por exemplo, com a idade do capitalismo predatório. Do tipo, porque não é necessariamente, porque a autorregulação vai... A autorregulação vai fazer com que todo mundo cuide do seu e a Ásia vai continuar botando termoelétrica porque tem demanda energética. E, assim, termoelétrica produz emissão de gases e inviabiliza em médio prazo. A gente já jogou a versão cooperativa e competitiva, sempre perdemos. Ou seja, acabou o mundo, assim, viabilidade da vida na Terra, mas não jogamos tanto assim, não estamos aprendendo as regras. Né? E é isso que é outra coisa curiosa que eu concluí. O Lacerda é um designer português, ou seja, os jogos dos quais eu estou falando aqui têm autor. Não necessariamente, ninguém está querendo um conhecer de jogos, aí tem jogos sobre vinhos que vai dizer, não, tá uma coisa super sofisticada, eu quero só jogar com meu filho, Francis, para de inventar história. Não, mas tem jogos muito simples e que geralmente tem designer, e aí você enxergando ali o mecanismo do jogo, você, opa, mas tem alguma coisa interessante aqui. Sobretudo por isso que eu trouxe aquele Fuga do Zoo que é cooperativo. Simplesmente ser cooperativo ou ter um elemento comercial competitivo, mas você é que toma a decisão e você vê as consequências da sua decisão. Não é o Monopoly que tu rola o dado e faz o que o dado manda. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Jinx Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores
prontas de fábrica, 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril Resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a Construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A Construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365.
Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra Espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 20 horas, 17 minutos. 17 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Nossas Raízes, Estação Camobi Multistore, também Patronato Shopping, Teams Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa e Get Commerce. E nós estamos com os nossos convidados de hoje, a minha querida amiga Luísa Euchen e também Francis Almeida, pesquisador, doutor, tem N funções aí que a Luísa já colocou, né, e que está nos orientando aí na questão também dos jogos, e a gente estava aqui aproveitando o intervalo para aprender um pouco mais com ele, né, da importância de se tirar os filhos das telas e também e estar mais conectado em jogos, em coisas que a gente pode aprender. E a Luísa, então, está conduzindo a entrevista hoje, porque é o tema que ela estava apaixonada já, que está com os filhos na idade, né, dos jogos aí. Vou deixar que a Luísa faça, então, aí a próxima pergunta. É isso aí. E essa questão de idade, pelo jeito, é uma coisa muito relativa nesse universo dos jogos, né? Porque, pelo que eu vejo, não tem idade para começar e nem idade para terminar, né? E o que nós conversamos aqui nos bastidores é do interesse, né? A gente se preocupa, mas as crianças de hoje em dia não se interessam mais pelo jogo de tabuleiro. E aí o Francis vem dizer, elas não conheceram o jogo certo, né? Então, Francis, nos fala um pouquinho disso, da personalidade da criança. E eu acredito que tem muito disso. A gente, quando era criança, a gente se deparava com esse tipo de jogos ou criava os nossos próprios jogos, porque não tinha algo tão atrativo que chamasse tanto a nossa atenção quanto um celular, um tablet, um videogame. Não, né? A gente não tinha. Só que, ao mesmo tempo, a gente hoje não proporciona muitas vezes para as crianças o quão atrativo é esse tipo de jogo. Vocês também. não são do meu tempo, mas eu jogava moinho num cartãozinho, com milhozinho, com feijãozinho. Que maravilha. Fala para nós um pouco sobre isso, o jogo certo. Pois então, eu acho que, em termos de idade, os limites é, digamos, aprendizado de linguagem e habilidade numérica, assim, álgebra básica,
que é um dos limites iniciais. É o que eu sei que eu vou enfrentar por um tempo com a Lívia. Daqui a pouquinho... Que está já... com um ano. Não, no caso da Vitória, vai demorar um pouquinho. A Lívia ainda está aprendendo a ler, está identificando as letras. Então, aí você já observa... o que for iconográfico funciona para uma criança ainda não alfabetizada. Sim. Tem um jogo, o Castelo é Nosso. Procurarem por aí, vão achar. Castelo é Nosso, jogo. Tem um site que é de Metabusca, que é o Compara Jogos, que é bom para achar onde comprar os jogos. Olha aí. Tem o Ludopad, mas tem isso. Enquanto a gente não tem lojas aqui que vendam isso, tem alguns, em algumas específicas, mas pouco. Ainda bem pouco para a dimensão, para os termos. Então, os jogos sem escrita, mas com mais desenhos, são jogos que... o que for ícone, tem cor, menores. Tem ícone, tem forma, isso dá certo. Esse Castelo Nosso eu acho bom porque é cooperativo. Esse da Fuga do Zoo também. Você não precisa de números ou letras para jogar ele. Identifica os bichinhos. Talvez para ajuda no cálculo, no caso da corrida. Que tem uma versão 2 em 1. Mas que o adulto dá conta de ajudar, de conduzir. Perfeitamente. Né? Esses jogos tradicionais, como às vezes a gente vê, o xadrez, damas, supostamente eles são simples. O problema é que, sobretudo o xadrez, que é muito isso, a criança vai aprender, ela vai aprender só a jogar xadrez. É interessante lembrar isso porque, por exemplo, todos os modelos de IA que nós tivemos até 2017, quando houve a revolução linguística, de pensar linguagem, para a interpretação da inteligência artificial, eram máquinas fantásticas de jogar xadrez. O objetivo era derrotar o adversário dentro de um jogo com regras pré-definidas e um limite virtualmente ilimitado de opções de decisão. E xadrez e damas é estritamente decisão do jogador. Sim. Não tem nada aleatório ali. Agora, a questão do jogo para cada criança ou adolescente, tema. Até porque aqui tem 2 elementos que fazem com que entre no jogo ou na tela. A questão da tela, pensando em redes sociais digitais, tem muito a ver com o flow e uma recompensa assim, de estar num estado ótimo. Essa ideia do Mihai Csikszentmihalyi, da psicologia positiva, de você entrar num estado alterado de alto desempenho de consciência, que é muito lembrada. Todo mundo já viu aquele gráfico do flow, né? Que você não pode estar entediado, mas também não pode ficar frustrado. Se o jogo é muito fácil, entedia, não quer jogar. Se ficou frustrado, tipo as crianças, adolescentes que nunca jogaram nada da série Souls, de jogo digital, e eu jogo jogo digital também, e aí descobrem que é muito difícil. Sim, mas quem era criança na época do Mega Man e do Metroid, que eram jogos dificílimos, ou Contra, não acha isso injusto. Enfim, tem essa coisa de... Às vezes o desafio é um elemento de incentivo. Outras vezes é o tema, porque aí você tem um outro tipo de dinâmica que é uma imersão narrativa. Você se sente dentro daquela história. E aqui eu estou lembrando dos livros-jogo, que é uma coisa que não é muito conhecida ou difundida, mas houve até na Netflix um episódio que era interativo, que era sobre livro-jogo, o episódio, e não só era sobre livro-jogo, como ele em si era um livro-jogo. Você tinha diferentes saídas, e em algumas a história não era boa. Tipo, acabou e você não se deu bem. Sim. É o mais próximo, tem até vários... Pessoal na selva, sobrevivência, algo assim? Ou era esses da Netflix que tu falaste? Não, esse da Netflix eu tô lembrando aqui, eu não tô lembrando agora o nome. O nome é o nome do monstro que aparece, tá, é um rapaz que está desenvolvendo. Mas tem vários agora interativos. Sim, Minecraft, da selva. Que a ideia é isso, é um tipo, você decide com várias opções. Que você quer ir para direita ou esquerda, direita, esquerda. Então, tanto que essa bifurcação é um elemento que aparece em vários episódios. É o Black Mirror interativo da Netflix. Bandersnatch é o nome do episódio. É um rapaz que está desenvolvendo um livro-jogo e acaba entrando nessa lógica. E o episódio todo tem a lógica do livro-jogo, que é o símbolo um símbolo branco, que é uma bifurcação. Parece um tridente, só que sem dentinho no meio. E a lógica que a imersão narrativa vai se dar num filme, numa série, num livro que você leia, quando você entra na história. Jogos desse tipo livro-jogo, conseguem fazer isso. Conquista. Atrai a criança. Sim, porque ela está se sentindo, como as crianças gostam muito de dizer, ela vai assistir uma série, alguma coisa, eu sou a fulana, eu sou o Beltrano.
mecanismos de identificação. Sim, pertencimento. O que é totalmente diferente de uma lógica de um jogo, por exemplo, digital como o Tetris, que a gente mencionava, ou aqueles jogos de corrida antigos, Atari Enduro, e que daqui a pouco você tem o desafio vai aumentando, vai gradualmente aumentando e é sempre igual, mas vai aumentando a velocidade. E você vai conseguindo, não conseguir, e entra num fluxo que você consegue durante um tempo. Não? Durante um tempo você consegue assim, eu estou no auge do que eu consigo fazer, eu estou no máximo, e aquilo é recompensador. Por quê? Você chegou ao ponto ótimo dentre a sua habilidade, o desafio, e aquilo ali é recompensador, de fato. O êxito, né? No xadrez é um pouco assim. O Csikszentmihalyi estudou praticantes de escalada, artistas, músicos, sobretudo compositores, e jogadores de xadrez. E a questão deles era isso. Os melhores jogos, esses jogos onde eles alcançavam um estado que tu não vê o tempo passar, que assim como um bom filme, um bom livro, perde a noção, eram jogos com jogadores de mesmo nível e não amadores. O amador comete erro, às vezes a partida acaba. Não, os que já são nível intermediário ou superior, aí você tem um embate que não é tedioso, porque um mestre, uma mestra no xadrez, não tem como perder de alguém que é iniciante. Sim. Simplesmente porque a complexidade e o número de jogadas que essa pessoa consegue antecipar é muito grande. Claro. E é pura estratégia. Então, me parece que tem a ver, escolher o tipo do jogo tem a ver, primeiro, com temática, segundo, com algo que não vai ser frustrante ou entediante para a criança, para o adolescente. Então, você tem que, não necessariamente atingir flow, mas ter um pouco esse equilíbrio. Tipo, o Monstro das Cores vai ser legal por um tempo para jogar com a Lívia. Eu já estou me ensaiando. Daqui a pouco, porque ele é cooperativo, ele é legal. Mas o desafio, lógico, depois que ela entender a lógica, perdeu a graça. Sim. Ou ela vai começar a repetir, a dizer, porque vai para diferentes lugares e diz emoções. Ou vai começar a se repetir, ou vai entrar numa lógica meio mecânica. Eu fico triste quando deixo cair o sorvete no chão. Pronto. Eu já não tenho mais uma projeção. Mas eu acho que o que tu está falando assim, é uma coisa muito legal, que normalmente a gente pensa em dar um jogo de presente para uma criança num aniversário, ou enfim, mas a gente não pensa também nessa questão da gente jogar junto. Não, necessariamente tem que jogar junto. Eu vou te dizer, eu cansei de dar presente para sobrinho, sabe? Aquela coisa, mas dá de presente ali. Mas agora eu comecei a enxergar de uma outra forma, fiquei pensando, poxa, que legal tu jogar junto para e isso também que eu gostaria que você que está em casa, né? Você que é pai, mãe, dindo, dinda, avó, avô, que você também pense nisso, da importância de você jogar junto, de você participar, porque vai criar uma amizade maior, um entrosamento, né? Muita coisa que vai ser uma troca, e isso não tem preço. Então, são coisas assim que às vezes não se pensa. Você pensa assim, não, vou comprar um jogo, vou dar de presente para o meu neto. Sim. Mas... E tem vários jogos que é possível jogar de igual para igual com criança, ou até perder vergonhosamente para elas. Memória, para mim, é um deles. Não, memória, que é o que mais tem para idades iniciais, de 4 a 6 anos, quase todos. Variações de jogos da memória. Os que eu acho mais interessantes são os cooperativos, porque daí existe a introjeção da regra e você está jogando com a criança, não contra. Então, tu não tem divergência, habilidade de competir. Não, pai, me ajuda, mãe, me ajuda. Então, isso é interessante para ter Sabe suporte. que semana passada eu estava lá em Santa Catarina, no meu filho, fui para uma consulta médica, e ele é professor de marketing, doutor na universidade, ele conhece lá um monte de coisa, ele tinha um jogo lá, ele pegou, mãe, me dá teu celular aqui. Baixou o tal do jogo para mim jogar com ele. Olha que eu demorei, né? Porque imagina, eu com 60 anos, ele bem mais novo, né? Mas no fim foi bem legal, né? E agora ele disse, mãe, quando a gente quiser, a gente pode jogar mesmo, tu estando lá em Santa Maria e eu aqui em Lages, né? Olha que lindo. Eu achei muito legal. Para a formação de vínculo, isso é muito importante. E tem essas coisas, tipo, o Doble é um joguinho fácil de identificação de formas. Eu tenho 40, depende da quantidade, pode ter diferentes quantidades. Eu acho que 54 é o número básico de cartas. Cartinhas redondinhas, e sempre tem pelo menos 2 elementos que em todas elas aparecem. É a mágica, assim, a criança começa, como é que isso é possível? Bem, depois pode explicar o fundamento matemático do jogo, mais tarde. No início parece mágica só.
e vários outros de memória, habilidade, ou até um pula-macaco da vida, que eu não tenho, nem sei se tem direitos, que é a motricidade fina, conseguir saber puxar o macaquinho para eles se pendurar na árvore. Arvorezinha. Que, às vezes tem coisas assim que essa que é a grande mágica, né? Você achar alguma coisa que você tenha prazer em fazer junto com a criança, e com os adolescentes às vezes fica um pouco mais fácil. Outros desafios, mas se achar um tema de interesse comum, e sobretudo esses cooperativos, que os jogos são difíceis, eles são feitos para serem difíceis. Sim. Você vai perder para o jogo várias vezes. Mas isso que é bom, porque, na verdade, o adolescente, ele também não quer uma coisa muito fácil, né? Ele quer já uma coisa de desafio mesmo. E, na verdade, como tu estava falando dessa questão, assim, ó, da natureza, das coisas sustentáveis, isso são coisas que eles estão ouvindo no dia a dia. A Liga TV está falando em sustentabilidade, ele vai para o colégio, estão falando em sustentabilidade, então essas coisas começam a chamar atenção, né? Aliás, que bom se os jogos estivessem mais na sala de aula, né? Olha, eu estou me esforçando para isso. Tem uma disciplina que eu quero ofertar, acho que só no primeiro semestre que eu consigo. Por enquanto, vou seguir ali no... O nome do projeto é Pesadelos Artificiais, porque o nome é bom demais para eu conseguir pensar num nome para subprojeto. Ainda não pensei. Mas a gente faz oficinas lúdicas, a gente fez algumas no primeiro semestre, não, no último semestre do ano passado, foi. É que os últimos 5 meses da minha vida parece que foram 5 anos. E tivemos algumas atividades bem interessantes e volta e meia, agora eu não sei se até o fim do semestre eu faço, mas no início do próximo eu vou retomar um pouco. Ainda está sendo lá nas dependências do Departamento de Ciências Sociais, uma das nossas salas, divulgo nas redes sociais ali do Instagram ou do Facebook quando vai acontecer. E é mais para as pessoas conhecerem mesmo. O objetivo é bem prosaico. E quando tu quiser mandar, pode mandar para a Luísa ou para mim, porque, na verdade, assim, ó, eu tenho uma parceria muito boa com a universidade, né? Tudo que acontece lá, eles me mandam, né? Então, eu acabo divulgando em todas as plataformas, né? Então, pode mandar, ou manda para a Luísa me manda, a gente divulga, porque também é do interesse do programa. O programa não é só a questão, aquelas coisas corriqueiras, mas o que nós temos de novo, né, na universidade, e o que nós temos de bom para que as pessoas que estão em casa também possam participar, né? É isso aí. Eu fiquei pensando assim nessa importância do avô brincar com o neto, do avô mostrar o que gostava, até para que a gente consiga, nesse resgate, dar uma continuidade a esse tipo de brincadeira, porque essa criança que teve essa atenção do pai, da mãe, do avô, provavelmente vai ser um pai e uma mãe que vão proporcionar esse tipo de experiência para o seu filho. Né? Então, eu acho muito importante, nesse sentido, a gente lembrar da responsabilidade que nós temos como família, né? De promover esse tipo de momento. E essa orientação que tu está nos trazendo agora é muito importante, porque a gente sabe algumas coisas que podem interessar, mas estamos perdidos, precisamos de ajuda como pais e mães, a gente está precisando dessa ajuda. A gente acha que perdeu para o eletrônico. Tem muito pai e mãe com esse medo. Então, é muito bem-vindo assim, o teu conhecimento, uma lista de jogos. Assim, que jogos que, se a gente pudesse ter, quem pode ter, deve ter em casa. Outra coisa que eu quero desenvolver contigo aqui, tem algum projeto em mente de acesso, além desse projeto da universidade, de que se possa acessar? Meu sonho é ter uma luderia na universidade. Só que aí, claro, precisa de uma pessoa, pelo menos, que saiba. Seria possível, seria algo com uma ludoteca. Ludoteca. Que... Falasse luderia? Luderia não é o termo, é ludoteca, no caso, vai ser como biblioteca. Luderias aí é para mais... Já teve uma. E um estagiário? Aqui. É que esse estagiário tem que conhecer muita regra de muito jogo. E não pode sair. Esse é o ponto. É a desgraça. Eu não tentei fazer isso porque o tipo de acesso que a gente teria é bolsa, extensão. E assim, mesmo que os jogos agora nós tenhamos mais acesso, é difícil ter acesso via licitação. Não é uma coisa simples ou fácil ter acesso via licitação a jogos. Às vezes, quando a licitação terminou, tu consegue acesso, já esgotou o jogo. E assim, para o tipo de público, o que eu tenho, eu comprei. Assim, comprei... São mais de 200, né?
200, na verdade, assim, itens, uns 600, 590, jogos, uns 290. Deveria ser, de repente, alguém que estivesse interessado em desenvolver o seu mestrado, doutorado, alguma coisa nessa área, que daí ficaria, né? Pelo menos 4 anos. Mas é possível pensar em algumas coisas. Existe um grupo, o Ludus Magisterium, que é de professores no Brasil, um grupo do WhatsApp, que tem iniciativas, tem algumas publicações. Acho que, em parte, essa publicação desse Tudo é um Jogo aqui, do Tristan Donovan, também uma iniciativa. Esse é bom para conhecer os jogos modernos. Né? Ótimo. Para quem não conhece, é uma boa introdução, historiciza. Não é livresco, não é assim, acadêmico, uma linguagem... Entendi. Mas assim que é bom para quem vai ler, que é uma coisa mais simples, mais tranquila, né? Então, mais introdutória, sim. Ele poderia ser um roteiro no documentário de 10 episódios. Assim. Perfeito. Bom, 20h36, já passamos 6 minutos do nosso horário, porque o tema sempre, quando é bom assim, a gente passa muito rápido. Luísa, quero te agradecer por mais por mais uma segunda-feira, pela parceria, por trazer esse convidado aí que... Especial, né, Lisete? Me caiu os butiá do bolso, como diz. É verdade. Muito bom. Né? Então, quero te agradecer, quero agradecer ao Francis por ter vindo aqui, disponibilizado tempo para estar aqui conosco, para nos orientar, para nos instigar, para nos fazer ter vontade de jogar, né? Tudo isso. Então, vou deixar tu finalizar com o Francis aqui. Francis, eu só tenho a agradecer de novo as tuas filhas, a tua esposa, Mona Lisa, amigona, querida, uma profissional fora de série, que me apresentou ao Francis, a esse universo que eu não sabia que estava tão perto da gente e que eu estou tendo o prazer de compartilhar e quero compartilhar muito. E sonho que se torne realidade esse projeto dessa ludoteca e conta comigo, porque é um sonho que está guardado também em mim. Em algum momento próximo, assim que as coisas se estabilizarem um pouquinho mais na rotina, que eu pai há pouco tempo, né? Então, de duas simultaneamente, então essas coisas acontecem. Mas uma vez isso acontecendo, eu acho que é possível, há iniciativas e também de pensar até estímulos à comunidade para uso disso em outras instâncias, instituições, porque eu acho que a luta não está perdida. Tem uma questão que é global, geral, das big techs, atenção, mas nós temos como recuperar um pouco a atenção ou redirecionar essa atenção. O problema é que também existe um exercício dietético nosso, né? No sentido antigo do termo, digamos, qual uso nós fazemos disso, até que ponto essa ubiquidade das redes sociais digitais, dessas formas de tecnologia, não dificulta o processo todo. A gente também tem que parar um pouco e conseguir dedicar aquele tempo. Agora é uma mesa, pessoas, a gente vai dar um manual aqui e vamos tentar fazer uma coisa junto. E falando em dieta, né? Quando a gente quer que a família coma bem, como é que a gente vai querer que o filho coma alface se a gente não come? Verdade, se a gente fica no celular direto, como é que a gente quer? Bom, gente, nós vamos desligar essa live. Você vai continuar compartilhando. Lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais Empreender com Sucesso. A Imembuí tem o